Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a todos os queridos irmãos que está conosco desde já na plataforma do YouTube, nesse stream, abençoando esse programa Momento Bíblico para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe os meus queridos irmãos que estão presentes. Deus abençoe os meus queridos irmãos de longa distância. Que o Senhor Jesus nos conceda uma noite abençoada por essa oportunidade que o Senhor nos concede para podermos falar da palavra de Deus e trazer o tema dessa noite do nosso programa Momento Bíblico. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para os meus amados e queridos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, aos queridos amados irmãos da Assembleia de Deus, do Ministério de Perus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, os obreiros, obradores de Cristo. E eu sinto muito honrado nessa noite estar aqui conosco um convidado ilustre, a qual daqui a pouquinho estarei apresentando. Após essa oração e depois dessa oração estaremos tratando esse tema juntamente com um convidado que eu me sinto muito honrado por estar aqui conosco no programa dessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos. Nos ajuda, abençoe cada um que está prestigiando essa audiência desse programa. Alcance as vidas, abençoa cada um, uma noite de salvação para todos, através do nome poderoso de Jesus Cristo, assim nós te louvamos, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe também a Sun News por proporcionar essa oportunidade de podermos estar aqui nessa noite. Irmãos, eu queria apresentar aqui conosco o nosso amado e querido pastor Jânio Júnior. Louvado seja Deus, pastor, pela tua vida, por estar aqui no programa Momento Bíblico. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Jesus, pastor Fábio e todos os amigos que estão aí ligadinho conosco nesta programação abençoadíssima. Para nós é uma honra muito grande poder estar aqui para compartilhar aqui de alguma coisa da parte de Deus, algum conhecimento bíblico para todos aqueles que amam e gostam da Bíblia. Amém. E quando nós estamos aqui de pessoas que são cheios da sabedoria, a gente se sente um aluno. Eu me sinto um aluno aqui diante do amado irmão, porque eu sei a caminhada e sei os propósitos de Deus na tua vida, no ministério ao qual o irmão é presidente. Para quem não conhece, pastor Jânio é presidente, né? Pastor setorial. Pastor setorial do Jardim Edelfiore 2, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Perus, lá em Perus mesmo. Lá no Jardim Edelfiore 2. Amém? Para quem não conhece, passa a conhecer e já aproveita também depois, passa lá na igreja onde o pastor está pastoreando para dar uns glória para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, hoje o tema, vamos falar sobre estar sendo preparados, né, pastor? Sendo preparado para a salvação. Tema muito profundo porque, pastor, quando nós falamos de salvação, nós vamos diante de muitas coisas a qual a palavra de Deus nos ensina e vai transmitindo para a nossa vida, para a igreja do Senhor. O povo está cada vez mais se preparando, né? Porque eu acredito, pastor, que dizer que está 100% preparado, eu acho que seria até uma demagogia. É verdade. Esse tema é um tema bem sugestivo, é um tema profundo, porque exatamente trata da nossa vida, da nossa vivência espiritual. A vivência espiritual de toda a igreja na face da terra, de todos aqueles que professam o nome do Senhor. E é um tema que traz para nós uma grande alegria, porque esta alegria que flui do nosso coração foi exatamente através da salvação. É verdade, porque ainda de graça, né? De graça. Gratuitamente, de graça, essa salvação, por uma expressão grandiosa de amor para a humanidade. Aí é o tema que nós vamos falar. Esse assunto, ele traz também um pouquinho, meus queridos, de falar de soteriologia, né? Que enfrenta também um contexto que fala sobre a antropologia, que vai contra, né? E no meio dessa situação, diante de uma mentalidade humana, existe a deidade de Deus. Ou seja, irmãos, a antropologia de um lado, a deidade de Deus no meio. Isso conceito humanos, né? Antropologia de um lado, a deidade de Deus no meio, e desse lado aqui a soteriologia. Então, quando nós vamos vivenciando isso, nós devemos tomar cuidado para que qual desses rumos nós vamos trilhando. Se eu estou trilhando a soteriologia de Deus,
a divina graça da salvação, ou se eu estou trilhando apenas a dizer que Deus é Deus, mas eu estou deixando de enxergar a salvação pela sua graça sobre a nossa vida, e ao mesmo tempo o perigo que é do antropocentrismo sobre a vida do ser humano. É verdade. E dizer para os amigos que soteriologia é exatamente a doutrina da salvação, ou seja, a doutrina da salvação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ofereceu para nós gratuitamente na cruz do Calvário. Ainda que nós não somos merecedores. Mas o merecimento de Deus, através do teu Filho Jesus, foi lá e foi lançado sobre a nossa vida. Porque nós não temos como pagar essa salvação. Pelos nossos méritos, pela a intelectualidade humana, por valores financeiros, não tem como pagar essa salvação. Que na verdade, quem deveria ter morrido não era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Vamos provar na Bíblia aqui que Deus procurou um justo na terra. Agora uma pergunta: se Deus achasse um justo na terra, este justo não teria morrido por nós? Mas como Deus não achou, mandou seu próprio filho. Foi a mesma coisa da oração de Abraão, né? Em Sodoma, né? Se tiver ali pelo menos 5, né? Eu vou poupar a cidade. Mas como não achou Deus, destruiu. É a mesma coisa nos dias de hoje, se a gente for analisar. Deus permitiu para que Jesus se lançasse na cruz por amor à humanidade, para ser resgatado, o homem ser resgatado através do ato vicário de Cristo, para que aquilo que estava estranho, aquilo que estava distante de Deus, que é o homem, a humanidade, e aí Jesus foi lá e fez a ponte, né? Ele religou, né? É um versículo muito forte lá em Isaías, no capítulo 6 e versículo 8, quando a palavra de Deus ressalta: quando ele não encontrou justo, podemos usar esse versículo: a quem enviarei? É verdade. E eu posso dizer assim: Jesus se propôs, se colocou de pé e disse: Pai, eu vou. E veio, trabalhou, lutou, curou os enfermos, e principalmente a cura da alma, né? Ele veio curar a alma e o espírito do homem que estava caído. Se despiu-se da sua glória e desceu como forma humana e habitou entre nós. E diz a Bíblia em João capítulo 1 versículo 8: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O espelhamento. É por isso que quando Deus, eu acredito que quando Deus ele vê um homem, a mulher, um povo que anda na caminhada com Cristo, ele não vê o homem e a mulher, ele vê o seu filho no meio do povo. Ele vê o seu filho no meio da carne, entre a carne, entre os ossos. Aí ele vê o seu filho. Por quê? Porque Jesus, ele está no meio daqueles que está com o Pai, que está com ele. Ele caminha junto. É verdade. Ele não falou que estaria conosco até a consumação do século, todos os dias. Então é uma questão de... É como se Jesus validasse, certificasse essa presença dele na nossa vida, porque nós estamos com ele, através do poder da palavra. Porque uma cegueira foi curada na vida do ser humano, na vida daqueles que aceitou Jesus. E essa cegueira foi exatamente as escamas espiritual dos nossos olhos. Quando Jesus nos libertou, essas escamas saiu dos nossos olhos. Aí diz a Bíblia assim: e vimos. Só conseguimos ver a glória do Pai, porque as escamas, nossas vistas, nossos olhos espiritual foi curados. Então nós vimos a sua glória como a glória do Pai. Através de quem? De Jesus Cristo, que é o Pai. Ele disse: eu e meu Pai somos um. E quem está em mim, eu estou nele. E quem está nele está em mim. Aonde eu estiver, está o meu servo. E onde estiver meu servo, está o meu Pai. Está meu Pai. E aí está o Espírito. Espírito. Olha que profundidade. A Trindade caminha junto, na verdade. Meu Deus do céu. Então nós estamos caminhando, você está caminhando. A tua casa, já pensou?
Você está em casa agora, você está no trabalho agora, e você começa a mentalizar, fala: Jesus, eu estou agora rodeado da Trindade. Olha que coisa gloriosa. O meu versículo bíblico, João no capítulo 3, versículo 17. Observe aí na palavra de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, pastor Jânio, olha só que coisa interessante. Nós acabamos de falar praticamente sobre isso. O mundo já estava condenado, não havia justo nenhum sequer. Mas Jesus foi lá e deixou uma abertura para que Deus observasse e falasse: ainda há uma esperança para o homem, para a mulher que esteja a fim de ser salvo. Porque existia uma barreira muito grande, intransponível, né? Uma barreira entre Deus e o ser humano. E esta barreira fazia uma divisão muito grande, como diz respeito à salvação em Cristo Jesus. Mas o que Jesus fez, quando ele morreu na cruz do Calvário, esse muro, essa parede intransponível, ela caiu por terra. E agora Jesus fez a ligação do homem com Deus. Praticamente o véu se rasgou. Então criou a porta, aquilo que os pregadores têm o hábito de dizer: o véu se rasgou, abriu a porta da graça. É um hábito e ao mesmo tempo é uma veracidade. É uma veracidade porque simbolizando uma abertura para que todo aquele que entrar. Aí já liga também, né, pastor? A entrada é estreita, a porta é estreita. É verdade. Tudo se liga, né? Falando de porta é estreita, caminho é estreito. Inclusive os judeus, eles abriram várias portas de acesso não a Jesus. Então eles abriram algumas portas, e essas portas, por exemplo, eles tinham como pai Abraão, tinha como Moisés, o grande profeta. Eles veneravam esses profetas, esses patriarcas, esses homens de Deus do Antigo Testamento. E quando Jesus desceu, por isso que a Bíblia diz que Jesus não foi bem recebido, porque eles veneravam esse patriarca Abraão, Moisés, esses homens de Deus do Antigo Testamento, que na verdade eles difundiam o Pentateuco, eles difundiam o Talmud, e dizia que tinha como pai Abraão. E aí Jesus quebrou exatamente essa barreira quando ele disse: eu e meu pai somos um. Aí o que Jesus quis dizer? O pai sou eu e eu sou o pai. Eu e meu pai somos um. E isso daí, pastor, é interessante, meus queridos, que quando o senhor fala de veneração, de uma certa forma, ao exagero e ao extremismo, acontecia a idolatria, né? Dos homens de Deus ali, o nosso líder ali. A antropologia já estava acontecendo ali naquela época, né? Colocando o homem como centro da atenção, né? Ou seja, tudo era voltado a Moisés, Abraão, enfim. Quando chegou alguém que o povo duvidou, que foi o seu sucessor de Moisés, Josué, o povo já olhou meio assim: você não tem as mesmas condições de Moisés. Agora o senhor imagina, pastor Fábio, quando Deus chama Moisés lá para o Monte Nebo e diz assim: olha para lá, a terra Canaã está lá do outro lado, você vai contemplar, você vai ver com seus olhos. Só que é assim, eu puxei o seu extrato aqui e lá atrás houve alguma coisa que me desagradou. Lembra, Moisés, que quando eu mandei você dizer para a rocha brota água quando o povo estava com sede, você desobedeceu, você bateu com ímpeto e bateu 2 vezes. Eu mandei só falar, você bateu 2 vezes. Então, por conta disso também, que você disse para o povo que eles eram rebeldes, numa época, num momento que não era para dizer que eras rebelde. Então é o seguinte: eu vou agora te sepultar. O inimigo vai procurar o seu corpo até nos dias mais para frente e não vai
não vai achar o corpo. Agora eu fico perguntando, pastor Vladimir, você já pensou a veneração se alguém achasse o corpo de Moisés? Meu Deus do céu, eu acredito que, eu acho que iriam fazer via sacra, ia ter fila. Se fosse nos dias de hoje, ia ter um pessoal aí que ia lá tirar selfie, né? Né? Ia ter um pessoalzinho aí que ia fazer umas lives lá na porta lá do túmulo dele, bater umas fotos, uma selfiezinha. E as né? visualizações na internet. Ia ter um pessoal aí que ia querer se promover em cima do corpo, do túmulo, de alguma coisa ali. Já fazem hoje de Jesus, dos lugares que ele passou, né? A Via Sacra, um monte chamado Caveira. Já fazem hoje tanta, né, propaganda, turismo. Imagine se tivesse ali, olha, aqui estava Moisés, olha, aqui estava não sei quem lá. Imagina. Agora, ia ser um absurdo o mais diante especial, do mundo. o mais especial, pastor Valdemir, no sepultamento de Moisés, que foi o próprio Deus que sepultou, é que Moisés também tinha uma promessa que ia entrar pelas portas da cidade, ou seja, em Canaã. E o que acontece lá no Monte da Transfiguração? Deus trouxe o corpo de Moisés e o de Elias, que foi transladado. Sim. E ali ele entrou. Não entrou no corpo físico, Sim, espiritual. mas entrou no corpo espiritual, lá no Monte das Oliveiras, e mostrando que a palavra de Deus, ela é fiel. Quando Deus fala, ele cumpre. E interessante que, além de ele falar e cumprir, Deus vai testificando isso na nossa vida. Só não recebe quem não acredita, porque Deus trabalha sempre no nosso crer, no nosso confiar. Porque quando você acredita e confia, você vai elaborando fé. E quando você vai elaborando fé, a sua esperança, a sua certeza vai aumentando. Aí vem as adversidades para combater a tua fé. Vem as ondas espirituais, vamos dizer assim, né? Para combater a tua fé. Para ver se realmente você está firmado na rocha, firmado na palavra. E Deus permite. Interessante que Deus permite isso. Até isso é sobre o crente. Para ver se esse crente está realmente enraizado. Eu vejo Paulo aí, quando ele chega já os dias dele morrer, dele passar para o Senhor, ele diz assim: realmente eu combati o bom combate. Ou seja, eu lutei, eu me esforcei, vieram as adversidades para me tragar, para me entristecer, para me abater, mas eu combati o bom combate. Portanto, me resta agora a coroa da justiça da vida, que me reserva para aquele dia. Interessante que antes de ele ter partido para o Senhor, ele ainda falou: guardei a fé. Guardei a fé. Então, quer dizer, ele tinha uma vida, irmãos, de certeza, né? Uma das palavras de Paulo que é muito forte: se eu partir agora, se eu morrer agora, para mim é lucro. Porque ele sabia que dali para onde ele ia, com quem ele estaria, e o que ele pregava estava prestes para ele receber. Engraçado, pastor Fábio, é que na vida material a gente vê lucro nos negócios com os nossos olhos. Só que é assim, na vida espiritual nós não conseguimos ver o lucro. O lucro da vida espiritual nós só conseguimos ver pela fé. Porque é interessante, porque quando nós vamos mantendo a manutenção, né? Eu entendo também, meus irmãos e pastor, que é como se fosse estar em manutenção a minha vida espiritual. Porque quando eu vou entrando no processo de manutenção da minha vida espiritual, aí você vai começando a perceber que o ganho disso, como o senhor falou, é lá na glória. Lá na glória. Então, Verdade. enquanto essa glória não aconteça, enquanto esse resultado final dessa caminhada não venho, aí eu tenho que estar fazendo o quê? Me mantendo, me preparando para a salvação. A vida de manutenção é tão gloriosa que você pode fazer uma manutenção espiritual. Por exemplo, no culto de oração, você está fazendo essa revisão.
Certo. Uma revisão espiritual. Na verdade, é uma revisão espiritual. Ok. Né? E você pode também estar fazendo uma manutenção quando você vai para um culto de doutrina ou culto de ensinamento. Você está sendo revisado por Deus através de quê? Da palavra, apóstolo Sam. Através da palavra. Então a palavra de Deus não é que ela se renova a cada manhã. Eu vejo os pregadores falando, não, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Quem tem que nos renovar, quem renovar a cada manhã sou eu. Quando eu me renovo a cada manhã, a palavra de Deus vai trabalhando. Aí é por isso que dá a entender que é ela que renova, mas ela já é nova. Ela é nova. Porque se eu falar que ela se renova, então ela foi velha. Foi velha. Então a colocação dentro de um contexto figurado, se eu falar que aquilo é novo, ontem foi velho. Sendo que a palavra de Deus não é velha. Não é velha, ela é nova. A Bíblia diz que eis que faço sempre coisas novas. Novas. E tudo se fez Novo. Então, se tudo se fez novo, então é novidade de vida constante. Constante. Que entra dentro da nossa manutenção espiritual. Isso. De vida, de preparação para a salvação. É verdade. Porque é muito simples, pastor, eu dizer assim, eu sou salvo. Sou salvo. Já aceitei Jesus, sou salvo. Muito bem. Você crê que você é salvo? Creio. Você confia nisso? Confio. Você está mantendo isso cada vez mais, não só de falar, mas de ações, de comportamento, de resultados, de obras. Isso sim, você está confirmando para Deus que você é uma pessoa salva. É verdade. Porque quando confirma isso, o que acontece, pastor? Você realmente pode dizer, eu sou servo de Deus. As maiores pregações não são aquelas que é com homilética, não é aquela que tem uma boa exegese, não é, por exemplo, aquela que vem com muita sabedoria humana. A maior mensagem que eu li na Bíblia é a mensagem de Eliseu. Quando a mulher via ele passar lá, o que é que ela dizia para o seu marido? Testemunho, né? Testemunho. Este que passa todos os dias aqui perto da minha casa é o quê? Um santo homem, meu Deus de Deus. Essa é a maior mensagem. Isso é muito forte, porque ele não precisou falar nada. Ele não precisou mostrar nada para ninguém quem ele era. A presença, o comportamento, o jeito dele, a pregação dele, Deus com ele, já mostrava para as pessoas em volta dele quem ele era. Quem era o profeta Eliseu? Porque Deus moldou o caráter dele. Quando o homem se dedica ao nosso Deus, quando o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, seja lá quem for que está na presença de Deus, quando ele deixa Deus moldar o seu caráter, e quando ele quer ser mudado, tem esse porém também. O meu caráter espiritual só é moldado se eu querer. Porque a Bíblia diz que Deus opera tanto no querer e no efetuar, como no efetuar. Quer dizer, não é por força nem por violência. Por violência. Quer dizer, o querer é meu, só que o efetuar de quem é? De Deus. De Deus. Porém, tem um detalhe, meus queridos. Esse efetuar de Deus só acontece também se eu permitir. Porque Deus não vai chegando já estourando tudo, derrubando tudo e falar, tem que ser e vai ser e acabou, senão é inferno. Não é assim que funciona. Deus é com detalhes. Deus vai com amor, com detalhes e vai trabalhando na vida do ser humano, porque ele vai demonstrando o seu poder perdoador sobre a vida do ser humano. E até porque, se Deus fosse bruto nessa questão de chamada para a salvação, o que seria então do sacrifício de Jesus? Não teria valor nenhum. Teria morrido em vão. Então era necessário com que a expressão e os ensinamentos de Cristo tenham cada vez mais valores na vida do ser humano, da igreja, da vida da igreja que se diz ser igreja de Cristo, né? Porque aí quando a igreja fala, eu sou igreja de Cristo, então os valores cristãos estão sobre você. Então tudo que Jesus ensinou está sobre você. E aí o que é o resultado disso? A glória. A glória. Entendeu? A glória. Vamos ver um versículo bíblico? João 3,18. Olha aí na palavra de Deus. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Olha aí, pastor. Que profundidade. Eu vejo esse versículo, pastor, que é um versículo muito temido em ler, porque geralmente existem pregadores para massagear o ego do pecador. Então ele fica com medo de pregar sobre a condenação, entendeu? Sendo que o próprio Jesus nos trouxe esse ensinamento em João 3,18, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Já está o quê? Pretérito do presente e do passado. Ele já é o pretérito do presente, que lá na frente vai ter o futuro. Vai ter o futuro. Exatamente. Então, é o presente, porque nós estamos vivendo agora. Porque se Jesus vier agora, eu não creio. Se Jesus vier agora, estou condenado. Está condenado. Entendeu? Então, essa condenação, tem pessoas que pensam que é para um futuro próximo, ou para um futuro mais para frente. Mas essa condenação pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois. Essa condenação, ela está no presente, ela não está no passado. E muitos entendem que está no passado, mas ela está no presente. E é interessante que por efeito de obras. Por exemplo, se eu não creio, eu desacredito, aí eu começo a desacreditar de muitas coisas, dos valores cristãos. Eu desacredito da palavra, porque Jesus é a palavra. Aí existe pessoas que é interessante. Não acredito na Bíblia Sagrada, mas fala que ama a Deus. Eu não quero ir para igrejas evangélicas, mas diz que tem Deus no coração. Então para Deus isso não serve, porque se eu não creio na palavra, que é Cristo, caminho, verdade, vida, verbo vivo de Deus, João 1:1, o verbo se fez carne, esteve entre os homens, as trevas não compreenderam. Então ele é a palavra, né? Então se Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Se eu não acredito nessa palavra chamada, o contexto dos livros chamado Bíblia, o ajuntamento dos livros chamado Bíblia, eu não acredito em Jesus. E se eu não acredito em Jesus, aí acontece isso aí, ó, está condenado. Agora, se você perguntar, por exemplo, 70% dos pecadores, das pessoas que não são evangélicos, que vão na igreja, muitos deles, eles não querem ouvir essa palavra, porque acham que é um desaforo. Muito forte. É muito forte para eles. Machuca. Só que é assim, é uma palavra que machuca, mas ao mesmo tempo ela cura. Não, as pessoas interpretam como uma palavra que machuca. Machuca. Nos tempos atuais, não precisa ser uma palavra de condenação. Não, tem que ser uma palavra de abençoadora, né? Vitoriosa, uma palavra que vai nos trazer aquele ânimo, né? Aquele movimento de levar os crentes lá para cima, né? Mas quando se prega a palavra da cruz, e aí? São poucos. Recuam. Eles dizem que a gente estamos pregando muito, somos muito chatos. Eles dizem que essa palavra não é para nós. Essa palavra era para os dias lá atrás, era para aqueles dias lá dos meus avós, dos meus bisavós, né? Então acha que essa palavra aí não tem efeito, sendo que toda palavra que sai da boca de Deus ou da boca de Jesus, ela tem um efeito, surte efeito, né? Independentemente se traz palavras duras de condenação ou não. É verdade, porque toda palavra ela tem um efeito reação. Ela tem um efeito de transformação, e quando ela tem um efeito de transformação, nós caímos em Atos capítulo 16, versículo 31, pastor, que está escrito assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque quando eu acredito nessa palavra, pastor, ela tem um efeito transformador. E muitas das vezes, você que está nos vendo aqui hoje, você às vezes é o canal de bênção da sua família. Às vezes a tua família, muitos em tua volta não quer nada com Jesus,
não quer nem ir para a igreja. Mas se você ainda continua acreditando, se você ainda continua confiando, não desistindo deste evangelho, é onde que Deus usa você para o canal de bênção da família. Aí cai no mesmo reflexo, espelhamento do profeta Eliseu, que as pessoas vão ver em você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mãe, né? Uma mãe ali de família de Deus. Esse versículo aí, na verdade, quem disseram essas palavras foi exatamente Paulo e Silas, quando o carcereiro estava lá com a espada no pescoço para suicidar, para se matar. E aí ele disse, o carcereiro, depois de toda aquela coisa toda que aconteceu, o anjo foi lá e entrou lá no cárcere, quebrou, veio aquele terremoto, quebrou aqueles grilhões. Aí o carcereiro ficou desesperado. E ele estava numa situação de condenação mesmo. Sim. Aí o que ele disse: o que eu faço? O que eu devo fazer para ser salvo? Aí o que eles disseram? Eles disseram, não foi ele. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Interessante, pastor Fábio, é que esse homem se converteu, ganhou a família para Jesus, e quando ele ganhou a família para Jesus, ainda fez obra de caridade. É verdade. Disse assim: eu vou lavar os teus vergões. Trouxe Paulo para a sala, colocou, diz a história, colocou vinagre nas costas e ainda untou com óleo e ficou lavando os vergões, porque Paulo apanhou bastante Ele naquele dia. Chicoteado, foi humilhado, foi apedrejado. Porque quando Deus salva o homem, entra o Espírito de Deus da solidariedade. Sim. Aí nesse caso já estava o Espírito Santo, de uma certa forma, trabalhando aí. Trabalhando. O Senhor repreendeu aquele espírito de suicídio, né? A morte que estava rondeando ali, querendo provocar com que o carcereiro morresse, que já estava com a mão na faca, né? Na espada. E aí o Senhor repreendeu aquele espírito de morte e abriu os olhos deles, do carcereiro, aliás, para ele acreditar, porque ele creu, começou a crer. E aí quando se crê, aí as coisas começam a acontecer. Há uma pergunta que deve eclodir no mundo espiritual, e essa pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta deveria ser feita por todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de perdas de ente querido, momentos de aflição mesmo. Se essa pergunta ecoasse verdadeiramente e as pessoas se esforçassem, haveria salvação, mas muita salvação nesses últimos dias. É a pergunta que os discípulos fez para Jesus, né? Mestre, o que faremos para ser salvo? O pastor falando me fez lembrar. Se eu não me engano, acho que é João 12, 28, se eu não me engano. Me fugiu aqui a memória. Mas eles fizeram essa pergunta para Jesus. Aí Jesus respondeu: faça a obra do Pai, faça a obra de Deus. E se nós transportar essa resposta, fazer a obra de Deus, como? Qual é o propósito? Como se inicia a fazer uma obra de Deus? Sendo que a obra de Deus se iniciou quando Jesus se lançou. Começou aí. Aí eu vou lá para os 70 que Jesus mandou para os valados, para os becos, para as ruas de Jerusalém, e disse: vai no meu nome, porque eu vou fazer com que vocês façam prodígio. E eles fizeram, eles viram até Satanás caindo do céu como raio, e vieram se alegrando com tudo que aconteceu, com cura, com milagre. Aí eles chegaram para Jesus, demônios caiu por terra, foram repreendidos. Aí Jesus disse assim: olha, é louvável por todas as coisas que vocês fizeram, mas a alegria maior que eu proporcionei para vocês não foi essas curas, esses milagres, foi o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aí já entra aí também a questão de manter, né? Manutenção, manter o quê? O nome no livro da vida. E a questão da salvação também. Porque a salvação, ela só vai ter direito não porque você foi ou deixou de ser,
ela só vai ter direito se o seu nome está constando lá no livro lá. É verdade. Se o nosso nome, o teu nome, estiver no livro da vida, e Jesus lê o seu nome, te chamar, opa, pode entrar. Foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Entra nas mansões santas e celestiais, que foi preparada antes da fundação do mundo. E vai ver um chamamento no grande dia. Ele vai chamar o nome de cada um para prestação acertar as contas acertar ali. As contas. Aí entra também que Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Então, se tiver ali naquela fila, né? Vamos pensar assim, naquela fila onde Jesus vai lá estar falando lá o nome de cada um. Tempo de sobra vai ter, porque vai estar passando ali diante do memorial nossa vida. E se nós estivermos aptos para entrar na cidade santa. Vinde bendito de meu Pai. Do meu Pai. Quer dizer, bendito do Pai ainda, né? É do Pai. Não foi bendito do meu nome. Bendito do nome de Jesus. Mas foi por bendito quê? do Pai. Porque ele já tinha sido glorificado. João 12. Quando ele foi glorificado, transferiu para o Pai. Isso. Vinde bendito do meu Pai. Agora, quando ele estava na terra, era totalmente diferente. Ele era 100% Deus, 100% homem. Outra, eu já vi pregador dizendo que Jesus era 50% homem, 50%. Então Jesus não é aleijado, né? Não existe isso. Não existe. Eu vi. Mas já ouvi também. Eu já vi. Já ouvi gente falar isso em cima dos altares por aí, sobre essa divisão aí, que não sei de onde ele tirou, né? Nem eu. Não tem base bíblica para isso, dizer que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Não existe isso. 100% em tudo. Mas está escrito, eu e meu Pai somos um. Então é 100% cada um. 100% cada um. Felipe falou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Mas Felipe, você está tanto tempo comigo, você ainda não contemplou, não percebeu onde está o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Então, quer dizer, é um espelhamento. Ele não estava falando, quem vê a mim não vê um homem normal, comum, sujeito às dores, sujeito às aflições e ao pecado. Ele vê o Pai. Aí Jesus também, em João 12, ele, depois da festa, diante dos gregos que foram ver ele, João lá no capítulo 12, ele falou assim: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai disse lá do alto, lá bradou uma voz que assustou tanto todo mundo: eu já o glorifiquei, mas vou glorificar novamente. Aí o povo: que voz é essa? Que estrondo é esse? Vocês ouviram isso? Nós ouvimos um estrondo aqui. Será que foi um relâmpago? Trovão? Não, foi uma voz que não foi por mim, mas foi por vossa causa. É verdade. Que tremendo, porque Jesus, ele transferiu a comunicação. Ele não se colocou em nenhum momento como, né? Não sei se o pastor já percebeu, não sei se os irmãos percebeu, ou dizer aqui no chat. Aliás, Deus abençoe a todos que estão aí no chat do YouTube. Não sei se os irmãos percebeu, em nenhum momento Jesus fala que ele é, que ele tem e que ele é. Ele fala: o Pai é que me dá, o Pai é que me faz ser, para que as pessoas vejam em mim a glória do Pai. Não tem nenhum momento que Jesus fala que ele é o Filho do homem, assim, em palavras. Não tem nenhum momento que ele fala que ele é o Filho de Deus. Não tem isso. As parábolas vão se revelando. As pessoas vão contemplando em Jesus quem ele é. A revelação pelas obras. E outra coisa, sempre Jesus difundiu a onipresença, a onipotência e a onisciência. Então, já está provado pelos estudos da Bíblia, que se Jesus estava difundindo ele como Pai, como onisciente, como onipresente e onipotente, não tem mais argumento para ninguém. Não existe mais argumento. A forma de como Jesus atua hoje é a mesma forma de como ele atuava lá com os discípulos. Porque ele disse que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pronto, acabou. Está escrito. Se você crê que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então todos os momentos ele é o mesmo. Ele não muda, né? Imutável. Ele não muda, e então o seu jeito de agir vai ser sempre de um jeito que a humanidade possa compreender. As transformações e mudanças na nossa vida vão acontecendo conforme nós vamos se representando para com ele, porque ele é um só.
né? Ele é o divino, é um só, tem o poder de repreender, de curar, de sarar, de abrir, de fechar, enfim. Mas tudo é uma questão de acreditar e se lançar nas mãos dele. Jesus só se envelheceu como homem. Ele envelheceu como nós envelhecemos, porque ele nasceu como homem. Era 100% Deus, 100% homem. Então, como homem, ele envelheceu na sua idade, né? Na sua, por exemplo, a faixa etária, não é isso? Agora, como deidade, como trindade, como Deus, ele não envelhece. Por isso que o senhor foi bem inciso aí em dizer que ele foi ontem, hoje e para sempre. E esse mesmo ontem, hoje e para sempre, aí nós vemos uma referência pequena, simples. Mateus no capítulo 25, versículo 34, pastor. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Então, dirás o rei e aos que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, Jesus falando, né? Possui por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Então, o mesmo que foi ontem, hoje e eternamente, ele será contemplado por um povo que está aqui, caminhando, mantendo a salvação, não só por falar, mas por pessoalmente, atitudes, comportamento, revelação. Você se revela diante de Deus de quem você é. Deus já sabe, Ele sabe, mas eu preciso me revelar para Ele. Não é interessante? Deus não revela e eu preciso me revelar. E é bem provável pela Bíblia, né? A gente prova pela Bíblia que existe 3 reinos, né, irmãos? O reino dos homens, o reino de Deus e o reino dos céus. Eu vou provar para os irmãos aí o que é que significa reino de Deus. Reino de Deus é o reinado dos anjos, da governança de Deus. Reino dos céus, aliás, reino do céu. Agora, reino de Deus é exatamente nós. A Bíblia diz assim, que Jesus está entre nós e nós somos o seu reino. Não é alguns estudos que alguém faz, que alguém coloca o reino de Deus como se fosse uma religião. Entendi. Já tem pessoas que pregam sobre o reino de Deus, eles apontam para uma religião. E o reino de Deus não é uma religião. Não é religião. O reino de Deus é praticar as obras, né, que Jesus pratica, é visitar os órfãos, é fazer o que a Bíblia manda, é obedecer. O reino de Deus é muito além daquilo que a gente imagina. Porque ele trabalha dentro de um contexto natural. Aliás, ele trabalha dentro de um contexto espiritual para estar sobrepondo o nosso mundo natural. Então o reino de Deus é isso. É eu viver uma situações naturais, que nós somos comum, natural, viemos do pó, né, humanos, e a cada instante vivenciando, mantendo situações espirituais. E através desse mundo espiritual, Deus converte isso dentro do nosso contexto natural. Ou seja, as bênçãos, os milagres, que é dentro de um mundo espiritual, Deus vai lá e converte ao mundo natural. Uma cura, uma bênção material, uma bênção profissional, né? Uma bênção financeira. Antes de você receber todas essas coisas na sua vida, você tem que trabalhar no mundo espiritual. Porque quando Deus se agrada do mundo espiritual, aí que Ele olha para você e para mim, para você, meu irmão, e fala assim: o que você está precisando? Aí onde Deus faz a palavra dele ter valor. Lá quando Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as coisas de glória em glória em Cristo Jesus. É verdade. Ter uma vida de glória em Cristo Jesus é você trabalhar diante do mundo espiritual, para que seja convertido na nossa vida natural, porque estamos sujeitos, né? E para trabalhar dentro desse mundo espiritual, nós temos que estar fazendo o quê? Estar preparado. E eu achei muito importante esse tema. O tema é preparados para a salvação. Aliás, em todos os segmentos da nossa vida,
nós temos que estar preparados. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade, você tem que se preparar. Você vai, por exemplo, trabalhar numa empresa, se for chamado para trabalhar numa empresa, primeiro você tem que se preparar. Em todos os segmentos. Para o casamento, por exemplo, Tem que se preparar. você tem que se preparar. Todos os segmentos. Eu Transporta para a igreja, não tem que se preparar? tudo Se tem que se preparar preparar. uma mensagem, para se preparar um trabalho com excelência, para a glória. Então, quando o cidadão ele se prepara antes, ou faz uma preparação para aquilo que ele está pretendendo fazer, então ele é mais seguro, ele é mais, vamos dizer assim, consciente. Ele faz as coisas com consciência, com precisão. Ele faz as coisas com segurança. Entendi. Agora, quando a pessoa faz as coisas para Deus, por exemplo, de qualquer forma, por exemplo, para o ministério, o senhor, eu, o apóstolo Sam, nós fomos preparados para ser, por exemplo, para mim ser pastor, eu passei por uma preparação. Para o senhor ser um evangelista, o apóstolo Sam passou por uma preparação. E foi esta preparação que nos deu o quê? Segurança para a nossa salvação. E é interessante que nem trazendo isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, com essa mesma base bíblica, aquilo que nós estamos falando aqui, de preparação e mantimento. Que o versículo diz lá: portanto, quer comais, quer bebais, fazei qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Preparação, quando eu me envolvo na preparação, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu vou fazer aquilo para a glória de Deus. Agora, pastor Fábio, quando eu estou fazendo as coisas para mostrar que eu sou melhor do que o senhor, por exemplo, o cantor, eu vou cantar numa igreja, se eu estou cantando para mostrar que eu sou cantor melhor do que os outros, ou canto melhor, ou até mesmo trazer um sermão melhor do que o meu companheiro, o outro lá que vai estar na mesma dobradinha de mensagem, ou está em uma igreja mostrando que eu sou melhor em conhecimento, eu estou fazendo para quem? É para a glória de Deus ou para o homem? Não, aí já entra a glória própria, né? Porque aí já é você está se adorando, idolatrando a si mesmo, que é o antropocentrismo, né? A antropologia da situação, que você está fazendo para que as pessoas vejam você, e não Jesus que te chamou para ele ser glorificado. Aí já cai por terra o versículo de João, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Cai por terra isso aí. Quando a pessoa tem essa atitude, o versículo que João falou, que ele cresça e que eu diminua, cai por terra. Agora você vê, João Batista, ele deu um grande exemplo de estar preparado para a salvação. Porque quando Jesus veio até ele para ser batizado no Rio Jordão, o que foi que João Batista disse? Não, vamos cumprir a palavra. Não, eu que tenho que ser eu tenho que cumprir batizado por ti. Jesus não, eu careço de ser batizado para que se cumpra a justiça e a palavra. Aí você vê aí a humildade. Em outra parte diz assim, 3:11, se eu não me engano, de Mateus, este que vem após mim é mais poderoso do que eu, olha, cujo eu não sou digno de desatar as alparcas. Esse sim, olha, esse sim, aí onde está a humildade, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque tinha gente lá pensando que João Batista ele veio aglomerar e salvar pessoas e batizar mais do que Jesus. E não era isso. Competição? Competição. Ia ter uma competitividade, né? Não, mas aí a mesma expressão de João, não o Batista, o outro João, o apóstolo, Apocalipse capítulo 1, do versículo 18 em diante, que fala de todos os detalhes de Cristo, né? Os pés reluzentes, o cinturão de ouro, o éfode, os olhos como chama de fogo, os cabelos mais alvos do que a lampura, brilho mais forte do que o sol do meio-dia. E o que aconteceu aí? João, quando viu ele ali atrás de 7 castiçais, eu vou correndo diante dos pés dele e me lançar como se eu estivesse morto. Entendeu? Então, o que João poderia
se fosse nos dias de hoje, alguns Joãos por aí. Ah, Jesus está ali, eu estou aqui. Eu sofri muito por ele, então ele vem até a mim. Não, mas ele conseguiu ter forças de poder ir até Cristo, do jeito que Cristo estava ali, e se lançou nos pés dele. E uma das palavras que Jesus mais, eu acho que essa resposta de Jesus, ela levanta a igreja. Porque ele disse: não temas, João. Não temas. Eu estive morto, mas agora estou vivo, né? Eu tenho a chave do inferno, da vida e da morte. É que profundo, porque ele colocou a mão no ombro de João. Eu fico pensando, o que João sentiu? O que João ali percebeu quando o Mestre Jesus ali tocou num corpo que estava todo injustiçado pelos homens, pelo maltrato, né, pela rejeição, o sentimento de João ser rejeitado pelos homens por causa do Evangelho, o sentimento de João de ter sido negado as suas palavras. E Jesus foi lá: não temas, João. O que você está sentindo? Não temas, sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Profundo, né? Mas teve uma recompensa muito grande, porque Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, entre os discípulos aqui tem um que não vai provar a morte. Aí eles arregalaram os olhos: mas peraí, será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Aí você vê lá na frente, por conta do Evangelho, João, ele foi para a ilha de Patmos. Como se não bastasse, colocaram ele num caldeirão de óleo quente, e ele passou pelo caldeirão de óleo quente, não morreu. E aí se cumpriu o que Jesus disse: vocês não vão provar a morte. João não vai provar a morte. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não provou a morte, morreu de quê? Ele é um dos pastores da igreja da Ásia Menor, que morreu velho. Serviu de testemunho. Serviu de testemunho. O poder da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É uma pena que não dá para continuar. Vamos ficando por aqui nessa noite. Quero louvar a Deus por você, pelos irmãos, pela igreja que tem nos presenteado, tem abençoado essa obra, esse trabalho, esse projeto, tem compartilhado, tem manifestado suas palavras, engrandecendo a Deus por esse programa, por esse projeto, pela Sun News. Pastor Jânio, suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos os amigos que ficaram conosco até agora. Que Deus em Cristo possa esclarecer mais e mais a sua vida, a vida da sua esposa, da sua família, e que você possa pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar o enxergável. Só enxerga o enxergável quem acredita no inacreditável. E Deus está contigo nessa borrasca, nessa tristeza, e vai mudar a sua situação. Obrigado a todos. Quero agradecer a Sun News por mais essa oportunidade. Quero agradecer aqui o Fábio Vladimir por ter me convidado aqui. Me pegou de salto aqui, mas eu louvo a Deus pela vida dele. Foi muito bom. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Fábio. Eu que agradeço, pastor Jana, o senhor estar aqui conosco. Peguei de surpresa, hein? Mas é assim que às vezes, se fosse programado alguma coisa, né, talvez não ia ter esse papo abençoado. É verdade. Não ia esmiuçar essa palavra. Que Deus abençoe tua vida, teu Amém. ministério, tua casa, cada vez mais, e que o nome do Senhor seja engrandecido através da tua vida. Amém? Meus queridos, quarta-feira que vem, ao vivo aqui de novo, programa Momento Bíblico para a Glória de Deus. Anota aí na tua agenda, hein? Não deixe passar desapercebida essa obra, hein? Abençoe, seja amigo desse programa, que com certeza Deus tem grandes coisas para continuar falando conosco, para a glória de Deus. Estaremos aqui ao vivo, em nome de Jesus. Deus abençoe a Sun News por essa oportunidade, e até quarta-feira que vem, e fiquem todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Jesus.